Está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, Pastor Ricardo Santos. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará socorro desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Armaram uma rede aos meus passos e a minha alma está abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém, eles mesmos caíram no meio dela. Desperta, glória minha, despertai a laúde e a harpa, e eu mesmo despertarei ao romper da alva. O Salmos 57, versículo 2 em diante, diz assim: e com esta palavra, iniciamos mais uma edição do programa A Hora da Graça de Deus. A graça de Deus está em todo mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Meus amigos, muito boa noite a todos os ouvintes da programação da Rádio Musical FM. Muito boa noite a todos os amigos do Facebook, WhatsApp, do YouTube, a todos que estão ouvindo a programação da Rádio Musical FM neste momento e a todos que receberam a esta gravação por algum meio de comunicação. Eu peço a sua atenção neste momento porque está entrando no ar o programa A Hora da Graça de Deus. Este que fala com vocês é o pastor Ricardo Santos e nesta próxima hora estaremos aqui para anunciar a palavra de Deus, para anunciar as boas novas de Jesus, para anunciar que Deus é bom e que Ele dá vitória. Hoje iremos fazer um estudo muito importante aqui, continuando a mensagem de ontem do Salmo 57. Nós vamos avançar em outros versículos, ler outras palavras. Quem esteve ontem acompanhando a programação, você já está inteirado já do Salmo 57. E ontem estávamos falando sobre a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E hoje nós vamos continuar estudando os outros versículos e buscando aqui de Deus uma instrução para o dia de hoje, comendo o pão do dia de hoje, nos alimentando com o dia de hoje. Alegra o seu coração, porque Deus tem bênçãos para a sua vida. Você tem promessas na sua vida e você não morrerá, porque as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Vamos cantar com o nosso amigo e daqui a pouquinho nós voltamos. Eu não morrerei, com Marquinhos Gomes. Está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a
a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Graças a Deus. E voltamos aqui, meus amigos, dos nossos estúdios. E este é o programa Hora da Graça. Esse quem fala com vocês é o pastor Ricardo Santos. E nós estamos estudando hoje os Salmos de número 57, o versículo de número 2, que diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará socorro desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Meus amigos, o salmista Davi, ele estava numa caverna, fugindo do rei Saul, e Deus o inspira então a escrever os Salmos 57. E ele escreve o Salmo 57 e ele diz: eu vou clamar ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Eu clamarei a ele, porque ele enviará socorro desde os céus. Vamos estudar e examinar esse pedacinho aqui do versículo 2 e o versículo 3. Ele enviará o socorro. Eu clamarei no 2 e o verso 3 diz que ele enviará socorro dos céus. O mesmo Deus que socorreu a Davi é o mesmo Deus de Paulo, de Silas, é o mesmo de ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Ele não mudou. E o texto bíblico aqui, meus amigos, diz que Deus enviará dos céus socorro. Há uma provisão. As portas, elas não estão fechadas. Há um texto bíblico no livro de Gênesis que fala de uma escada, que Jacó tem um sonho e uma escada é colocada que ligava os céus até a terra, e por ela os anjos subiam e desciam. Quando Jacó acorda do seu sono, ele diz: quão terrível é este lugar, essa é a casa de Deus, Deus estava neste lugar e eu não sabia.
O sonho de Jacó nos revela algo muito importante. O reino de Deus, Deus se comunica com os homens. O sonho de Jacó era que os anjos subiam e desciam por essa escada. E essa escada, então, era o caminho que fazia os anjos subirem e descerem. Meus amigos, essa escada é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E por ela, os anjos de Deus, eles trazem as bênçãos, trazem o socorro. Essa escada, ela não foi retirada da terra. Ela ainda está na terra. Esse caminho ainda está acessível. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus, ele ainda continua enviando o seu socorro. Ele ainda continua enviando a sua ajuda. Deus, ele ainda continua sendo o seu refúgio e a sua fortaleza. O salmista aqui, ele diz que ele enviará socorro desde os céus e me salvará. Esta tem que ser a minha fé. Esta tem que ser também a sua fé. A fé que Deus enviará o socorro. Nós não podemos perder a fé. Há pessoas que a fé dela dura 3 semanas, 7 semanas, 1 mês. A nossa fé, ela tem que ser uma fé perseverante, uma fé persistente que vai até o fim. O texto aqui do livro de Salmos, meus amigos, diz que Deus enviará o seu socorro e salvará. Você tem crido também dessa maneira que Deus vai enviar o seu socorro e vai te salvar? Daqui a pouquinho nós vamos ler um texto no livro de Atos dos Apóstolos que fala que Deus enviou o seu socorro. Atos capítulo 12, Deus enviou o seu socorro e salvou o servo de Deus. O mesmo Deus que salvou a Pedro, que estava dando vitória à igreja, é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. Então, vamos continuando aqui para eu terminar aqui a primeira parte. Ele enviará socorro desde os céus. Creia assim. Daqui a pouquinho nós vamos continuar aqui, vamos ler ao Atos capítulo 12, e lá fala sobre isso, que Deus envia o seu socorro aos seus servos. Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos cantar, louvar a Deus. Daqui a pouquinho eu volto, em nome de Jesus. Vamos cantar com o pastor Jaime Amorim, Vejo os Teus Serafins. Manda, Senhor, um dos teus serafins. Manda, Senhor, um dos teus serafins. Manda, Senhor. Manda. Manda, Senhor, um dos teus serafins. Manda, Senhor, um dos teus serafins. Manda, Senhor. Manda. Que ele traga uma brasa viva, tirada do altar. Manda agora pra mim purificar. Quero ver os serafins voando e exclamando: Santo é o Senhor. Ouça-me, prepara-me, quero te ouvir. Vejo os teus serafins voando sobre ti. Vejo os teus serafins trazendo bênçãos pra mim. Vejo os
uma brasa viva tirada do altar, manda agora pra me purificar. Quero ver os serafins voando e exclamando: Santo é o Senhor. Ouça-me, prepara-me, quero te ouvir. Vejo os teus serafins voando sobre ti. Vejo os teus serafins trazendo bênçãos pra mim. Vejo os teus teus serafins trazendo bênçãos pra mim. Vejo os teus serafins voando sobre ti. Vejo os teus serafins trazendo bênçãos pra mim. Vejo os teus serafins voando sobre ti. Vejo os teus serafins trazendo bênçãos pra mim. Este cantando foi o pastor Jaime Amorim Campos. Este é o programa A Hora da Graça de Deus. E esse quem fala com vocês é o pastor Ricardo Santos. E vamos continuar aqui, meus amigos, na Palavra de Deus que estávamos lendo dos Salmos de número 57. E agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12. Abra, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, porque no Salmo 57, que nós estávamos lendo agora há pouco, lá diz que Deus enviará dos céus o socorro. Deus, Ele enviará dos céus o seu socorro. E nós vamos ler exatamente sobre isso. O Deus do passado é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, Ele não mudou, Ele é o mesmo para todo sempre. Ele não mudou, Ele continua enviando o seu socorro. E Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1, diz assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando também prender a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 16 soldados, para que o guardassem com segurança, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro ao lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Veste-te e põe as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia o que era real que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão.
E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e assim, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amigos, o Salmos 57 diz que Deus dos céus enviará o seu socorro, a sua ajuda. O Atos dos Apóstolos, capítulo 12, registra um momento muito difícil. Pedro era guardado na prisão por 16 soldados que iam se revezando em turnos para manterem esse homem na prisão. A situação era irreversível, mas há um versículo aqui muito interessante. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E essa foi a causa de Deus ter enviado o seu socorro, a sua resposta, a sua ajuda. Foi a oração, a comunhão da igreja com Deus. A igreja estava passando um momento difícil de perseguição, mas ela não deixou de ser igreja. Quantas pessoas que passam problemas difíceis, perseguição, luta, adversidades, e eles começam a esmorecer a fé. Nós temos que olhar, meus amigos, para a palavra de Deus. Ela é o nosso espelho. Jesus é o nosso pastor. E a Bíblia diz que as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor, Jesus. Qual é a voz que você tem ouvido? Quem é que está guiando os seus passos? Há pessoas que elas vivem com medo de tudo e de todos. A Bíblia diz no livro de Provérbios: fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo está confiado como filho do leão. É isso mesmo, é o que diz o livro de Provérbios. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Mas qualquer justo, qualquer, está confiado como filho do leão. Você já experimentou mexer no filhote do leão? A leoa está lá cuidando dos seus filhotes. Você já experimentou mexer com o filhote do leão? Não deve ser uma coisa muito boa, não. Não é uma coisa recomendável. Nem se aproximar do leão, quanto mais do filhote do leão. A Bíblia diz que os ímpios são aquelas pessoas que não se apegam às coisas de Deus. Os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como filho do leão. Você é um justo ou você é um ímpio? Você tem fugido? Você está com medo do quê? Uma pergunta para você meditar agora. Voltando aqui, amigos, ao assunto. A igreja estava sendo perseguida. Pedro era guardado na prisão para que, posteriormente à festa da Páscoa, Pedro fosse também assassinado, como outros irmãos da igreja já estavam sendo. E o texto bíblico diz que a igreja fazia contínua oração e Deus então envia o anjo do Senhor. E esse anjo abre a porta da prisão, tira Pedro de lá. E quando as portas vão se abrindo, Pedro chega do lado de fora da prisão. Era impossível ele sair. 16 soldados que se revezavam em turnos para poder manter aquele homem preso. Mas Deus enviou o seu auxílio, o seu socorro. O Salmo 57, verso 2 e 3 se cumpriu ali. Deus enviou dos céus o seu auxílio. Deus ainda continua enviando o seu auxílio. Pedro, então, quando sai daquela prisão, ele olha e ele vê que Deus o tirou dali. Ele vê que Deus o libertou. Esse Deus, meus amigos, ainda continua libertando pessoas. E voltando aqui ao Salmo 57, verso 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele enviará socorro dos céus e me salvará do desprezo. Ele vai salvar você do desprezo. Ele vai enviar o socorro dos céus. Enviou para Pedro. Pedro foi liberto daquela prisão que era impossível ele sair dali, mas impossível aos homens, não para Deus.
Crê que Deus também vai enviar o socorro, o auxílio para você que está tão precisado do socorro divino. Creia sim, porque a sua vida, a sua história vai mudar em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos continuar esse estudo. Vamos agora ouvir o que Deus tem feito na vida das pessoas. Vamos agora à novela da vida real. Na época eu trabalhava numa empresa, sempre foi o melhor emprego que eu já tive. Eu me desliguei dessa empresa no ano 2008. Meus filhos tinham uma vida boa, colégio particular, passeávamos muito e de repente isso começou a não acontecer mais. Aí eu fiquei com muitas dívidas. A minha mãe, ela era muito estressada, né? Ela era agressiva. Qualquer coisa que a gente fizesse, até pelas situações que eles estavam passando, eu lembro muitas vezes da minha mãe chorando. Eu me sentia um homem falido, do ponto de vista como esposo, como pai, como empresário. E me sentia completamente desnorteado, que eu comecei a pensar em me suicidar. Jamais passou pela minha cabeça que ele tinha coragem de fazer algo assim, né? Eu entrei no meu quarto, liguei a TV, e ali eu vi aquele homem na TV, e aquele homem falou assim para mim, Mateus 11:28. Você que está pensando em tirar a sua vida, Jesus está dizendo exatamente isso aqui para você. E vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O missionário R.R. Soares, foi suficiente. Eu não o conhecia, ali mesmo eu me desarmei, comecei a chorar e pedi perdão a Deus por tudo e pedi que Ele entrasse na minha vida e salvasse o que Ele pudesse salvar em mim. Paulo passa a frequentar a Igreja da Graça em Aracati e toma uma decisão. E a fé começou a se alicerçar no meu coração, até que eu criei coragem para dizer para minha esposa, eu vou aceitar Jesus como meu Senhor. Assim, muito bem, pois peça ao seu Jesus para pagar suas dívidas, suas contas, botar comer em casa e resolver toda essa situação que você nos colocou. Ele disse, eu quero saber se você está comigo, estou fora, não estou com você nessa. Eu infernizei a vida desse homem demais. Só haveria uma forma de ela não separar de mim, que seria eu deixando a igreja, deixando Jesus de lado. Essa coisa de ser crente. Na verdade, a palavra foi essa. Eu disse para ela, olha, mas infelizmente, esse seu pedido eu não vou poder deixar, porque eu não posso mais viver sem Cristo na minha vida. Nesse momento, foi assim, tipo, como se eu tivesse cega e de repente eu comecei a enxergar. Foi quando eu disse, o que está acontecendo comigo? Como é que eu vou brigar com Deus? E nesse dia que ele disse isso, eu fui me desarmando. Aí ela começou a ir para a igreja, normalmente ainda muito receiosa. Eu fui sentindo que eu não era mais a mesma pessoa. E daí passei aí. 2 momentos especiais, foi quando eu aceitei e quando eu me batizei. Isso foi em agosto de 2010, né? Hoje todos estamos na presença do Senhor, minha esposa, os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. No dia 7 de janeiro de 2014, recebo uma ligação. Eu fui colocado de volta no meu antigo emprego. Estou lá até hoje, já fazem 5 anos, né? O ambiente que a gente vive na nossa casa hoje é de paz, é de harmonia, né? Uma família que realmente eu posso dizer que eu sou feliz, que nós somos unidos. Alguém patrocinou para que eu recebesse. Eu imagino que a continuidade desse patrocínio é importante para que outras pessoas também recebam o mesmo Deus que eu recebi. O que eu vejo hoje é que não tem como, nem eu e nem a minha família, nenhum de nós, viver sem Deus, sem a presença de Deus, de forma nenhuma. E tem sido uma vida muito boa, uma vida maravilhosa com Jesus, né? Jesus é incrível. Jesus hoje na minha vida é tudo. Jesus. Irmãos, Deus tem sido muito bom para conosco. Quem ajudou a patrocinar aquele programa naquela noite salvou a vida desse homem. Vejo quando eu ouço que alguém suicidou-se, eu disse, puxa vida, não conseguimos fazê-lo, abrir os olhos. Temos que trabalhar melhor, temos que consagrar melhor. Porque muita gente sofrendo, o diabo quer acabar com a pessoa. Por que o diabo quer levar uma pessoa para o inferno? Porque ele vai ser atormentado dia e noite, e ele vai extrair toda a força que essa pessoa tem, que também vai ser atormentada. É muita maldade dele
mas Jesus está salvando. E glória a Deus, e nós não podemos virar um segundo para trás, sempre caminhando firme, decidido, vamos conseguir. Se Deus já tem falado com você, você tem sentido no coração de ser patrocinador, hoje é o dia de você se inscrever. Se não tem, não vou falar nada. E se você sente o chamado de ser um patrocinador da obra de Deus, um colaborador da missão de pregar a palavra de Deus, esta é a sua oportunidade. Você ouviu aí esse testemunho, o homem ele queria se suicidar, a família estava em uma crise financeira muito grande, problemas se avolumando. Aí ele aceita Jesus, a mulher pede para ele desistir de seguir Jesus. Você viu que situação difícil e terrível que ele estava passando, a família estava passando, mas Deus restituiu tudo, ele voltou a ter o emprego, a família foi abençoada, a sua casa será abençoada também, não desista. Tenha fé, porque tudo vai mudar. E se Deus chamar você para ser um contribuinte, um ajudante da obra de Deus, um colaborador da obra de Deus, então aceite esse chamado, essa missão. Você gostaria de enviar a sua oferta missionária, você gostaria de enviar o seu dízimo para ajudar a casa de Deus? Anote a conta da Igreja da Graça, agência 3378-2, agência 3378-2, conta 51-238-9, 51-238-9, Banco Bradesco, agência 3378-2, conta 51-238-9. O recibo que lhe derem, você pode trazer pessoalmente aqui na nossa igreja, na Avenida Ida Jubelini, número 401, no bairro Florença, Avenida Ida Jubelini, 401, no bairro Florença. Ou você pode estar enviando a fotografia deste redepósito que você fez, a transferência bancária ou pelo caixa eletrônico. Você pode fazer, trazer a fotografia e nos enviar, melhor dizendo, a fotografia pelo WhatsApp, é o 31 9436 2115. 31 9436 2115. Envia a fotografia desse recibo. Nós vamos estar colocando você no livro dos colaboradores da obra de Deus. Você que está ajudando, estaremos em oração. Em nome de Jesus, creia que Deus vai recompensar a sua semente que você está plantando. Você que é membro da igreja também, não deixe de fazer a sua contribuição esse mês. Nós precisamos da sua fidelidade. Você que é membro da igreja, você pode trazer pessoalmente na igreja nos dias que nós temos aqui os cultos. A igreja está aberta para atendimento espiritual. E também recebemos as ofertas e os dízimos, caso você queira trazer aqui pessoalmente. Ou você faça o depósito e nos envie a fotografia do recibo para nós colocarmos aqui, você no livro dos colaboradores, dos ajudadores da obra de Deus. Essas pessoas que têm mantido esta porta aberta, ajudado o ministério da Igreja da Graça. Se é hora de você semear, seja fiel, Deus vai recompensar você em nome de Jesus. Vamos cantar mais, amigos. Daqui a pouquinho eu volto em nome de Jesus. Daqui a pouquinho eu volto também com o estudo da palavra, os Salmos de número 57. Daqui a pouquinho eu volto em nome de Jesus. Choveu 40 dias e 40 noites. Choveu o dilúvio que Deus prometeu. Choveu 40 dias e 40 noites. Choveu depois da chuva o mundo renasceu. Disse o Senhor a Noé: faça uma arca de madeira forte para flutuar nas águas, feito um barquinho de papel. Chame todos os animais, de par em par, 2 de cada espécie, para que continue a história que foi escrita lá no céu. Embarcou Noé com sua família, e foi tudo como Deus queria. Cresceram as águas bem acima dos montes, inundando a terra.
e no vento que o Senhor soprou, toda a água da chuva secou, e uma pomba trouxe no seu bico a esperança de uma nova terra. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 o dilúvio que Deus prometeu. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 depois da chuva o mundo renasceu. Disse o Senhor a Noé: faça uma arca de madeira forte, para flutuar nas águas, feito um barquinho de papel. Chame todos os animais, de par em par, 2 de cada espécie, para que continue a história que foi escrita lá no céu. Embarcou Noé com sua família, e foi tudo como Deus queria. Cresceram as águas bem acima dos montes, inundando a terra. E no vento que o Senhor soprou, toda a água da chuva secou, e uma pomba trouxe no seu bico a esperança de uma nova terra. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 o dilúvio que Deus prometeu. Choveu, 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 40 dias e 40 noites. Choveu, 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 depois da chuva o mundo renasceu. Amigos, vamos agora ouvir uma mensagem de fé com o nosso missionário R.R. Soares. Mensagem de fé com o missionário R.R. Soares. O profeta Zacarias foi muito usado pelo Senhor Deus para trazer grandes revelações para nós. Ele tinha uma maneira de ouvir a Deus quando ele levantava os olhos. E se você ler o livro dele, vai ver que todas as vezes que ele levantava os olhos, ele via. Mas você sabia que isso pode acontecer com você também? Você fica olhando para a terra, olhando para as coisas do mundo, você não tira um tempo para buscar a Deus, e você não vê, ô moça, aquele rapaz que deveria ser o seu marido. Ô rapaz, você não consegue enxergar aquela moça que deveria ser a sua esposa. Você não consegue ver o emprego. Você não consegue ver que você tem potencial para realizar. E você vai passando os dias triste, cabisbaixo, derrotado. Acorde, levante os olhos. Veja o que Zacarias disse aqui no capítulo 2, versículo 1. Tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. Se ele não tivesse tornado a levantar os olhos, como você tem feito, algumas vezes na vida você levantou os olhos e você viu. Você orou, Deus respondeu. Você prestou atenção e descobriu que Deus estava falando com você. Você chorou diante de Deus, prometeu, mas você voltou a baixar os olhos. Todo mundo faz isso. Mas Zacarias disse: eu tornei a levantar os olhos. E olhei e vi. Ô meu irmão, levante os olhos. Olhe, acorde, veja. Deus quer fazer de você uma pessoa abençoada. A sua libertação está perto. Se não fizer isso, você vai lamentar para a vida toda.
Vamos orar agora? Coloque a mão com a minha, eu sou o receptor. E eu digo: Pai, em nome de Jesus, esta pessoa ouviu a tua voz agora. Ela acordou, Pai. O Senhor falou com ela despertou. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa. Toca, cura, liberta, transforma, modifica. Senhor, eu vou abençoar essa vida agora. Agora você está pronto. Eu sei que você vai procurar Deus. Eu sei que você vai tornar a levantar os seus olhos. E eu sei que Deus vai lhe mostrar grandes coisas. E há quanto tempo Ele tem tentado lhe mostrar, mas não tem conseguido. Como ministro do Evangelho, eu lhe abençoo e digo: levante os olhos e veja quão grandes coisas o Senhor Deus tem feito para você. E amém. Mensagem de fé. Graças a Deus. E voltamos aqui, meus amigos, dos nossos estúdios. E este é o programa Hora da Graça de Deus. E nós estamos aqui na Musical FM, esta rádio que abriu as portas para que nós pudéssemos estar aqui pregando a palavra de Deus. O texto diz aqui, Salmos de número 57, verso 3, Ele enviará socorro desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Meus amigos, esse Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo, ele continua enviando o seu socorro, o seu auxílio, a sua ajuda a todos aqueles que o invocam. Nós estávamos lendo sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 12, e lá fala que Pedro estava sendo guardado na prisão, e o governante ali esperava somente passar a festa dos pães asmos para que Pedro então fosse mais uma de suas vítimas. Ele iria matar a Pedro. Mas o texto diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E o texto bíblico diz que Deus enviou o seu anjo, abriu as portas da prisão, tirou a Pedro, e Pedro saiu, foi para a casa dos irmãos, estavam reunidos orando, e quando Pedro chegou, eles nem puderam acreditar no que estava acontecendo. E o Pedro então comunicou a eles que tinha conseguido escapar daquela situação. E depois de ficar ali um período com os irmãos, saiu dali e foi para outro lugar. E o imperador, ali o Herodes, ele não conseguiu entender de que maneira que foi que Pedro saiu daquela situação. Ele fez pergunta aos guardas, castigou os guardas, mas ninguém viu Pedro saindo, ninguém viu o anjo, mas Pedro saiu, o anjo foi, e a morte que aquele povo esperava de Pedro nunca aconteceu daquela maneira. Eles queriam ver a Pedro morto, mas Deus guardou a Pedro, Deus livrou a Pedro daquela situação naquele dia, e ele foi livre das mãos de Herodes e das mãos daquele povo que queria ver a morte de Pedro. Haviam pessoas que não queriam ver a obra de Deus expandir, e o texto bíblico diz que Deus livrou o seu servo daquela situação. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. A fé daquele povo era uma fé de oração, de buscar a Deus, de se consagrar em meios de lutas, de perseguições, de batalhas, mas eles se mantiveram fiéis e buscaram a Deus, e Deus os honrou. Faça como a igreja primitiva, ore, busque, clame a Deus, se consagre, leia a palavra de Deus, invoque o Senhor, invoque a Deus. A palavra dele diz que aos que buscam ao Senhor nada falta. O mesmo livramento que Deus deu para Pedro, Deus quer dar a você também. Então, para terminar aqui o nosso estudo de hoje, queridos, Salmo 57, versículo de número 3 diz: Ele enviará socorro desde os céus. Ele vai enviar esse socorro, ele vai trazer resposta para você. Abra o seu coração e creia, Deus é com você em todo tempo. Em nome de Jesus, creia nisso. A tristeza ela pode durar toda a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você está ouvindo o programa A Hora da Graça de Deus. Apresentação, Pastor Ricardo Santos.
Meus queridos, vamos agora ouvir o quadro Abrindo o Coração. Missionário. Sou cristã e não entendo o porquê de tantas dificuldades em minha vida financeira. Sou proprietária de um salão de beleza e este negócio já me rendeu muitos lucros, mas hoje só me dá prejuízo. Nem mesmo os produtos de beleza que ficam em exposição consigo vender mais. Sou fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Por isso, gostaria que me respondesse: por que não prospero? A senhora tem que fazer essa pergunta ao Senhor Deus, porque Ele que sabe de todas as coisas. O que eu sei eu prego aqui, ensino, faça isso, não faça aquilo. Agora, o comércio é uma coisa que a pessoa que está nele, ela tem que estar sempre se atualizando. Um restaurante faz a mesma comida há 50 anos, vai ficar vazio. Que dá o mesmo atendimento. A pessoa às vezes começa com o tempo a relaxar, atende mal os clientes. Ninguém gosta de ser mal atendido, como se fosse uma obrigação. Então a pessoa que trabalha para o próximo é como o pregador. Se eu chegar aqui e pregar a mesma mensagem que eu já prego desde quando eu comecei há 40 anos atrás, ou mais de 40 anos, como missionário, não tem outra coisa, a mesma comida, então o homem de Deus tem que estar na presença de Deus e buscando ao Senhor Deus. Deus dá a revelação, ele vem e entrega o recado de Deus. O empresário tem que ver também, às vezes, a decoração. Um dia nós estávamos pensando em fazer uma certa loja para atender o povo, e me trouxeram um desenho de um arquiteto. Eu disse: não, mas isso aqui é da década de 50. Esse arquiteto está parado no tempo há 60 anos. Quando era menino, aqueles ladrilhos assim, meio losango no chão, amarelo, sei que lá. Eu olhei aquilo e voltei à minha criança. Eu disse: não, vocês pegaram o arquiteto errado. Tem que pegar um outro arquiteto, que esse aqui não dá certo. A pessoa tem que se renovar. Esse prédio, por exemplo, que está aqui, quando nós compramos aqui, o pessoal da cidade pediu-se preferência para a gente não tirar a fachada, que isso é aquela arte chamada decor, que usava nos anos 20, 30, 40, e que naquele tempo tinha uma beleza, mas gosta de preservar a história. Como a gente não tem interesse em mudar a fachada mesmo, é até bonitinho, deixamos aí. Mas se você for fazer um prédio desse hoje, não vai ter o mesmo sucesso, vai mudando. Tem que ver se não é isso que está acontecendo na sua empresa aí, mas principalmente fala com Jesus e Jesus lhe orienta. Meus amigos, nós vamos agora a um momento muito especial do nosso programa. Vamos ao momento da oração. Prepare o copo com água, a peça de roupa, coloca aí próximo ao seu receptor. Nós vamos agora ouvir um louvor e daqui a uns 3 minutos eu volto já com a oração. Então já se prepare, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração da fé. Vamos então cantar, daqui a pouquinho eu volto. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado.
da minha mãe. Eu sou povo exclusivo, sei. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, chama, chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida e agora eu vivo Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. A graça de Deus está em todo mundo. Todos os dias, milhões de pessoas ouvem a palavra de Deus e testemunham grandes milagres, curas e libertações. Junte-se aos milhares que já fazem parte dessa graça. Creia, esse poder está ao seu alcance. Acesse e encontre a Igreja Internacional da Graça de Deus mais próxima do seu lar. Querido Deus e poderoso Pai, eu entro em oração nesse momento em nome de Jesus, em favor de cada pessoa que está me acompanhando agora, seja através da Rádio Musical FM, seja pelo YouTube, Facebook, WhatsApp. Deus, eu peço uma bênção sobre todos, curando, libertando, restaurando a cada uma dessas vidas. Eu levanto a minha voz contra todo o mal, contra todo espírito de opressão, depressão, tudo que não presta, saia dessas vidas agora, que todo o mal vá embora, desapareça em o nome do Senhor Jesus. Deus, eu estou ministrando sobre cada um desses que estão me ouvindo agora uma bênção. E no nome de Jesus, eu declaro esta pessoa abençoada, curada, liberta de todo mal e a família dela abençoada. Pai, venha suprir todas as necessidades e abençoe o teu povo. Em o nome de Jesus, para a tua glória e amém. Meus amigos, o nosso programa está chegando ao fim de mais uma edição, mas amanhã estaremos aqui de volta. Que Deus abençoe a todos vocês. Fique na graça, fique na paz de Jesus.